E como de costume, antes do momento da palavra, nós contamos uma ilustração, uma história, para trazer maior entendimento da palavra sobre as nossas vidas, amém? Amém. E hoje eu quero contar para vocês uma história real, uma história verídica. Existe uma senhora em que ela já estava muito doente, muito debilitada, e ali um homem de Deus, um pastor, foi orar pela vida dela, por aquela senhora que estava debilitada, né? Ela estava muito doente, ela estava num estado ali bem difícil, quase impossível de acontecer algo ali na vida dela, um milagre, enfim. E ali ele foi orar pela vida dela. Chegando lá, ele começou a conversar, ele orou, ele falou sobre a palavra de Deus. E aí quando ele avistou ali na cama dela, que ela estava ali deitada, né? Ele olhou assim do lado e tinha um quadro com uma folha. E aí ele olhou e falou assim: senhora, o que é esse quadro com essa folha aqui? E aí ela: ai, a minha vida, nossa, foi muito difícil. Eu fui uma empregada doméstica, eu sempre fiz o meu melhor, mas o meu patrão até insistia para eu ser mais, para eu ir além, para eu tomar posse de várias coisas, só que eu não conseguia. E aí, quando ele faleceu, ele me deu essa folha, eu achei essa folha muito bonita, e eu decidi colocar, emoldurar ela, colocar num quadro. Então eu guardo essa folha com muito carinho, né? E aí, aquele pastor olhou assim e falou assim: senhora, você já prestou atenção nas palavras dessa folha que está escrito? Já chegou a ler? Aí ela: ah não, eu recebi, eu achei bonita, eu nem prestei muita atenção, eu só fui lá e moldurei, achei maravilhoso e guardei. Aí o pastor falou assim: deixa eu te falar uma coisa, você sabia que esse quadro, essa folha, é um testamento desse patrão, depois que ele faleceu, te dando todas as terras dele, as fazendas dele, dando para você todo o poder financeiro que ele tinha? Ele passou para você aqui através daquele testamento? Aí a senhora falou assim: eu não acredito, eu nunca percebi isso. E aí ele: pois é, por que você não leu? Por que você não pediu ajuda para alguém? Por que você não se deu conta? Ela já não sabia o que fazer, ela ficou indignada: como assim? E aí quando a gente olha essa história, né? Quantas vezes eu pensei: nossa, essa mulher é o quê? Muito burra. Pra ser sincero, o pessoal já falou aqui, né? Muito burra, né? Ela estava ali passando necessidade, debilitada naquela cama dela, passou a vida inteira sendo uma empregada doméstica, poderia ter a possibilidade de fazer alguma coisa, fazer mais, ir além, ganhou aquilo, mas ela pegou aquele papel, que é o testamento, que dava o poder para ela, e fez o quê? Deixou ali no quadro. E aí quando a gente pensa: nossa, que mulher burra, aí eu quero agora perguntar para você: Deus, ele deixou aqui um testamento para mim e para você. Aqui tem mais de 33 mil versículos e 8 mil promessas. Você toma posse de alguma delas? Quando Deus fala assim para você: ó, vai, eu estou contigo, seja forte e corajoso, você vai? Ou você também está sendo burro, como aquela mulher, de não tomar posse daquilo do que é seu? Quando a gente olha para a vida dos outros, é mais fácil a gente julgar e falar. E quando a gente olha para a nossa, quando a gente olha que Deus, ele é maravilhoso, nos deixou todas as promessas dele. O manual da vida está aqui. E quantas vezes a gente esquece? A gente não lê. A gente até vem na igreja, mas a gente não deixa aquilo habitar em nós com profundidade. A gente não compreende o quanto somos amados, o quanto Deus quer nos usar, o quanto que Deus quer que a gente entenda. Esse é o testamento. Isso é o que ele deixou de herança. E nós precisamos tomar posse. Olhar para a vida daquela mulher e ver o que ela poderia ter feito, né? Com todas aquelas riquezas, com aquelas terras, poderia ter ajudado tanta gente, poderia ter sido próspera, ser feliz, mas ela estava ali no final das contas, uma maca, murmurando, reclamando da vida, falando: ah, poderia ser diferente. E aí eu pergunto a sua vida: o quanto pode ser diferente se você tomar posse da palavra de Deus sobre você? Se você ler os versículos e as promessas dele e falar assim: ó, eu tomo posse sobre a minha vida. Então, que a gente pare, sabe? De ficar com desculpas, de ficar
ficar se vitimizando, de ficar olhando para o outro como a gente tem o costume. Que a gente possa olhar para as nossas vidas e entender que Deus é o nosso Pai. Ele deixou o testamento, Ele deixou as promessas. E cabe a nós colocarmos em prática sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Chegamos até aqui, até agora, porque já somos mais e muito mais do que vencedores. Mais do que vencedores na Cristo Jesus. E é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos nesta noite, né? Para nós estarmos meditando na palavra, na pregação, nesta crônica que ela falou aí. E tudo isso é para nós já preparar o nosso coração, para nós pararmos, refletirmos e entrar em sintonia. Estamos aqui, somos nós e Deus nesse momento. E não ficar preocupado com trabalho, com casa, com filho, com marido, com dinheiro, com nada. Só falar, não, agora eu estou aqui para ouvir a palavra, ouvir o louvor, ouvir falar de Deus e respirar paz e ficar nessa bênção, né? Nessa intimidade com Cristo. É uma coisa única, que a gente não pode desperdiçar. É um momento maravilhoso de nós estarmos aqui agora reunidos assim, juntinhos, né? Aqui nessa igreja que nasceu no coração de Deus, e estamos aqui para estarmos em sintonia com este Pai maravilhoso. Amém? Amém. A palavra hoje, eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis, né? No início da Bíblia, lá, tão fácil de ser encontrado, né? Vocês vão abrir em Gênesis 17, eu vou ler o 17, vou ler o 18 e vou ler o 18 praticamente quase todo. E depois ainda vou ler Salmos 37. Porque hoje o que eu quero estar pregando é sobre o justo, né? Os justos e o ímpio. Amém? E vou falar de Abraão também. Todos acharam? Amém. Então vamos adorar o Senhor neste momento maravilhoso da nossa intimidade com Ele. Vamos adorar Ele com esse louvor. Senhor Deus, nossa vida é do Senhor, Pai. Estamos aqui, meu Pai, todinha sua. O Senhor venha tomar as nossas vidas, Pai. Venha falar com cada um de nós. Venha trazer a calma, a serenidade em cada coração. Que nós possamos aprender a mensagem maravilhosa que hoje o Senhor quer nos dar, nos ensinar. Porque o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor quer, meu Pai, a salvação de todos nós. O Senhor não quer que nenhum de nós se perca, meu Pai. Ele não quer, meu Pai, a nossa perdição, não, Senhor. O Senhor quer a nossa salvação. E é para isso que estamos aqui, para ouvir a Tua voz, para aprender com o Senhor, para levar no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo, para usar em cada momento que for preciso para ajudar o próximo, para evangelizar ou para nós mesmos, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é infinita, Pai. Ela é como uma faca de dois gumes que penetra até o mais profundo do ser. E ela transborda, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. Ela é tudo na nossa vida, Senhor. Que seria de nós sem a Tua palavra? Mas a Tua palavra maravilhosa, confortadora, que nos ensina, que nos faz aprender a ter fé, a sermos corajosos, a sermos persistentes, a permanecer, para nós conseguirmos a nossa salvação eterna, Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite, Pai, para que o Senhor venha tocar, venha falar, venha cuidar de cada coração, de cada pensamento nosso. Que nós possamos estarmos ligadinhos a Ti, Pai, nesse momento maravilhoso, ó Deus. Desde já eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Ti. Então hoje eu estava estudando, né? Eu quero falar sobre justos, né? E sobre os ímpios, né? E aí eu estava vendo o significado da palavra justo, que é confiança e justiça, né? É razão, é decidida, né? De julgar, procede com retidão, ou seja, né? A pessoa reta, íntegra, que rejeita o pecado e faz sempre o que é certo e não comete erros. E eu meditando nesta palavra justo, eu me lembrei de Abraão. Então eu quero pregar sobre Abraão também.
E o ímpio, né? Estava vendo aqui a diferença, né, do justo e do ímpio, né? Então o ímpio é aquela pessoa que não tem fé, não tem religião, né? A pessoa descrente. E nós, né, temos, porque a Bíblia vai falar muito forte lá em Salmos 37 sobre o justo e sobre o ímpio. E nós sabemos que eles vão ser arrancados da terra, porque assim a Bíblia diz, né? E eu estava meditando, falando com Deus, porque diante da pregação eu fiquei pensando, né? E eu falei para Deus, né? Eu falei, realmente nós temos que orar muito e buscar muito pelas pessoas ímpias, né? Porque nós se convertemos e fica a nossa família, fica os amigos, fica as pessoas que são de uma crença, de um determinado segmento, e nós já agora estamos em outro segmento, né? E quando a gente se converte, a vida toda transforma. Nós estávamos indo para um caminho, mas é totalmente contrário ao caminho de Deus. E ali a gente sempre passa, né, quando a gente é novo convertido, porque é difícil, a família não entende, as pessoas, né, não entendem a mudança que nós temos, né, porque nós éramos do mundo, éramos trevas, passamos a ser luz quando somos de Jesus. Então nós temos a diferença que Jesus fala, né, que nós somos um sal que faz a diferença na terra. E aí eu fiquei meditando, e aí eu fui ler lá em Gênesis 17, eu fui ler que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E aí eu tive uma coisa muito linda com essa pregação, que eu vou falar já para vocês, né? E aí diz assim, ó, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Olha que coisa linda Deus falando com Abraão. Aliás, até aí é Abraão, né? E aí ele fala assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Contigo né? Ele diz, e serás o pai de uma multidão de gerações. E nós sabemos que Abraão é o nosso pai da fé, né? E aí diz assim, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e em suas gerações, por concerto perpétuo. Que essa significado dessa palavra perpétuo é sem fim, eternamente, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Tanto que até hoje, depois de 2000 anos atrás que foi escrita a Bíblia, mais de 2000, né, que nós estamos em 2022, e ainda hoje nós falamos, né, desta palavra maravilhosa, é sinal que ela é de eternidade em eternidade mesmo. E aí diz assim, e eu te darei a ti a tua semente, que é a nossa família, a nossa casa, né? Depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. E eu lendo aqui, Deus falou comigo uma coisa maravilhosa que eu me encantei. Você já parou para pensar no seu nome? Cada um de nós temos um nome, né? Interessante. Eu até me emocionei quando Deus me falou isso comigo. Porque quando nós nascemos, quando a mãe ainda está grávida, hoje ainda tem, né, a facilidade de fazer os ultrassons, né? E ver se é menina ou menino, né? E quando antigamente não tinha, então a gente já estudava o nome de menina e o nome de menino, né? Porque na minha época mesmo foi assim, eu estudei 2 nomes antes da Ana Paula nascer, dos outros filhos, né? E, então se for mulher vai ser esse, se for homem vai ser esse, né?
E aí eu fiquei meditando nessa maravilha que é Deus mudar o nome, né, de Abraão. Ele pôs o nome dele de vitória, o nome de bênção, o nome de justo, porque ele era justo, né, um nome tremendo. E eu fiquei pensando, nós já recebemos uma grande bênção quando nascemos, que é o nosso nome. E será que nós temos honrado o nosso nome? Será que nós temos parado para pensar que este nome Deus escolheu para cada um de nós? Por isso que Deus tocou na madrinha, na mãe, no pai, em quem quer que seja, que aquela criança se chamasse aquele nome. Aquela menina, aquele menino, né? E eu fiquei meditando da importância do nosso nome, que às vezes a gente não passa batido, não dá valor. Ah, viu? Ah, Maria, ah, Antônio, ah, José, ah, Cláudio, ah, Nelson, né? Então eu fiquei meditando. Eu falei, nossa, nosso nome, nós temos que, sabe, honrar o nosso nome. Nós precisamos de agradecer a Deus que nos deu o nome que nós temos, né? E eu fiquei meditando nisso. E aqui, na sequência, que vai ser no 18, de 17 até 22, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E eu fiquei meditando também nesta passagem, porque diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. Nele, em Abraão, nós somos benditos hoje, né? A nossa terra, né? Todo o povo. E aí ele fala assim, uma coisa que eu achei muito forte aqui, porque ele diz assim, Deus fala, pois eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu achei muito forte, porque eu, quando vi essa palavra justo, Deus só me mostrava Abraão, né? E aí aqui eu fiquei falando, olha lá, Deus conhece o coração de Abraão e ele fala da família, né? Que Abraão, como eu falo, eu tenho conhecido, como ele fala aqui, que há de ordenar a seus filhos, a sua casa, né? E depois dele ele fala, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre ti, Abraão, o que acerca dele tem falado. Então eu fiquei meditando na maravilha que é o ensinamento de Deus, mostrando assim como Abraão, ele que levou a família, né, ao caminho do Senhor, ao conserto, né? Então, será que nós temos cuidado da nossa casa, da nossa família, temos levado nossas famílias para Deus mesmo, levar nos caminhos do Senhor, buscar salvação para a nossa família? Tudo isso ficou uma interrogação na nossa cabeça, né? E aí ele diz assim, disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E aí ele diz assim, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não saberei. E aí ele diz assim, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E a gente vê o quê? Que Deus, ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E hoje nós não estamos vivendo num mundo tão diferente do que era Sodoma e Gomorra. Nós já estamos vivendo essa Sodoma e Gomorra. Porque naquela época, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Foi a prostituição, foi o pecado, foi o homem com homem, mulher com mulher, todo esse tipo de coisas que ainda hoje está tudo cheio aí, né? Então eu fiquei meditando. E Abraão, ele ficou tão aflito, né? Porque Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele então começou a intervir. Começou, que aqui diz assim, Abraão intercede com Deus pelos homens. Então ele começou a falar com Deus. Ele disse assim para Deus, e chegou Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Então Abraão ficou perguntando para Deus, o Senhor vai destruir também
já que vai destruir a cidade toda de Gomorra, né? Lá ele falou, vai destruir também os justos. E aí Deus ele fala, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas? E Deus ele responde, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. E ali ele começou a pedir, né, para Deus, e Deus ele fala que não. E aí ele vai insistindo com Deus, mas e se for 45? E se for 40? E se for 30? E se for 35? Aí ele foi com o pedido de Deus, dizendo, não vou destruir por causa de um justo, né? E aí, quando chegou no 32 versículos, disse mais, ora, não se ire, ele falou para Deus não se irar contra ele, porque ele vinha perguntando, né? Que ainda mais esta vez falo, se porventura acharem ali 10, e ele disse, não a destruirei por amor dos 10. E ali ele para, né? E foi-se o Senhor, né, quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Então eu fiquei meditando, ele ficou o quê? Pensando ali, querendo salvar, né? Perguntando, mas meu Deus, vai matar todo mundo, não vai salvar ninguém, mas pelo que mostra aqui, não teve jeito, porque foi destruída. Gomorra foi destruída, né? Caiu os fogos e enxofre lá, acabou com tudo. E eu fiquei meditando e pensando, porque nós estamos vivendo num mundo assim agora. Por isso que nós temos que orar muito, interceder muito, porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, né? E o mundo está perdido mesmo. O mundo está aí, a gente precisa ajudar muito, nós que temos os nossos jovens aqui, para não... Porque o diabo ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele espera brechas. E aí eu fiquei pensando no Salmo 37, se vocês quiserem abrir, eu vou ler algumas passagens só, e eu me admirei com o título do Salmo, que diz assim, a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Olha que forte que é. E aí eu li algumas passagens desse Salmo, eu comecei pelo 12 aqui, todos que falam sobre o ímpio, né, e o justo. E aí aqui no 12 diz assim, o ímpio maquina contra os justos, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele. Olha só a resposta que Deus já manda logo em seguida. Que o ímpio, ele pode, né, maquinar contra nós que somos justos, né? Mas logo em seguida o Senhor ele vai dar risada. Como ele fala aqui, o próprio Deus vai rir. Pois ele vê que vem chegando o seu dia. Então o dia do ímpio vai acabar. Não vai ter jeito, ele vai ser arrancado da terra, né? E aí então Deus já está falando que vai dar risada. Então olha como é bom nós sermos justos, né? Aprender sobre ser justo, sobre a justiça, né? E praticar, né? E aí ele fala aqui no 16, ele fala que vale mais um pouco que tem o justo, né, do que as riquezas dos muitos ímpios. Que adianta o ímpio ter tudo e perder sua salvação, né? Não adianta nada, vale mais um pouco, como ele fala aqui, como a pessoa que é justa, do que o ímpio com as suas riquezas, porque não adianta, ele pode adquirir todo o dinheiro deste mundo, toda a casa, terreno, carros, milhões, ser milionário, mas se não se converter a Deus, se não for uma pessoa justa que vai atrás de buscar a sua salvação, ele vai perder, ele vai morrer, ele vai sair fora dos propósitos de Deus, Deus não vai poder salvar. E aí ele fala aqui no versículo 21, ele fala, não, aqui no 17, né? Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Olha que forte que é, né? O versículo 16 e 17. Depois vem o 21 que fala assim, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá.
Então, olha que forte que é. A pessoa que é ímpia, ela é caloteira, ela não paga, ela empresta e não devolve, ela pede uma coisa, mas não dá mais, né? Então, é uma pessoa ímpia, que a Bíblia está julgando aqui, né? Mas o justo, por que que o justo se compadece e dá? Porque o justo que é justo, ele é fiel. E se ele é fiel a Deus, ele é próspero. E se ele é próspero, ele vai dar mesmo, ele vai ajudar. E é o que nós aprendemos na igreja. A não ser mão fechada, ser mão aberta para a nossa obra, para ajudar o ministério, para ajudar a casa do Senhor, para ajudar nossas criancinhas, né? O nosso trabalho que é árduo, que é difícil, não é fácil, né? É difícil uma igreja que cuida de jovens e crianças, como é no nosso caso, que é direto e reto a preocupação com eles, porque eles são o futuro da igreja, né? O futuro da igreja pertence às nossas crianças, aos nossos jovens. Por isso nós lutamos para levar, né, eles à honestidade, a serem puros, a serem justos, a serem honestos, a terem caráter, né? E aí ele fala aqui no 25, ele fala, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que forte que é, né? Aqui falando, né, que já foi moço, já foi velho, mas nunca viu desamparado um justo. E nunca ninguém vai ver um justo desamparado. Porque Deus, ele ampara mesmo, como ele falou aqui na palavra, né? E ainda ele fala da nossa descendência, não vai passar necessidade, fome, não vai mendigar o pão. E aí ele fala aqui no 28, ele fala assim, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. O que é esse santo na Bíblia? Somos nós. Todas as pessoas que se convertem, o santo que fala na palavra não é imagem, não é nada. É nós que somos os santos. Porque nós somos, quando se convertemos, separados para Deus. Este é o significado da palavra santos na Bíblia, né? Eles não são preservados para sempre, ó. Quem é santo, né? Nós que somos considerados por Deus como santos, nós somos preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Desarraigada é arrancada, né? Aí fala, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha que glória, né? A boca do justo, ela fala da sabedoria, e a língua fala do que é reto, né? Esse é o 29 e 30, né? E depois no 38 aqui, fala assim, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão, morrerão, né? Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Olha que Deus maravilhoso. Deus, quando nós somos justos, Ele é quem nos fortalece, né? Nos momentos difíceis, de angústia, como Ele fala aqui na palavra. E no 40 Ele fala, e o Senhor os ajudará, e os livrará. Ele os livrará dos ímpios, e os salvará, porquanto confiam no Senhor. Então, nós temos que meditar, sabe? Meditar muito sobre cada um de nós. Nós somos um escolhidos de Deus, o nosso nome não é por um acaso, Deus nos deu um nome, e este nome é um nome de bênção, é um nome que nós vamos conquistar, porque quando a gente está no mundo que a gente é pecador, nosso nome é conhecido como uma pessoa ruim, como uma pessoa má. Olha lá o bêbado, olha lá o pinguceiro, olha lá o drogado, olha lá o ladrão. Mas quando nós se convertemos a Deus, não, olha que homem de Deus, olha que lindo, ele se converteu, olha a mudança, olha o que Deus fez, olha a diferença. Agora ele trabalha, Deus abriu porta, agora ele tem o seu carro, agora ele tem sua casa, ele tem sua família, ele casou, ele prosperou. E isso aí é o nosso nome, nós temos orgulho do nosso nome, de nós termos um nome que Deus nos deu para nós cuidarmos de nós. Isso eu achei assim tremendamente maravilhoso. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos justos, honestos, decentes, sejamos de caráter e lutamos, porque nunca nós não vamos deixar de ter luta. Nós vamos ter luta, a luta é diária.
Mas se nós tivermos um Deus tão grande e maravilhoso como nós temos, sempre nós vamos ter o escape para tudo. Deus não tem o que Deus não traz a solução diante da palavra dele. Na palavra de Deus eu falo que a Bíblia aberta é um livro comum, mas a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Aqui a boca de Deus fala conosco em toda hora, em todo momento, em qualquer necessidade. Nós podemos passar pelo que for. Se nós lermos a palavra, buscarmos de Deus no momento de luta, de socorro, de choro, de tristeza, do que for, Ele vai trazer o consolo, Ele vai falar conosco, Ele vai cuidar de nós nos detalhes, porque Ele é detalhista. E Ele cuida de nós. Eu sempre falo que nós, quando nós estávamos lá no mundo, nós era aquela pedra que nem um carvão, porque os garimpeiros, quando tiram o ouro, ele tira aquela pedra preta lá, aquele carvão. Mas aquela pedra, depois de lapidada, ela é transformada numa pedra preciosa, num diamante, num rubi lá, é tudo lapidado e encontrado essas pedras maravilhosas. E nós somos essas pedras. Com a palavra nós somos lapidados, nós somos transformados e nós vamos mostrando a luz que brilha em nós de Cristo para salvar qualquer humanidade, qualquer família nossa e para nós lutarmos e vencermos qualquer problema que for. É só nós ter a humildade de abrir a palavra, falar com Deus, buscar dele, orar para ele, louvar a ele, adorar a ele, pedir a ele. Ele está assim, ó. Ele só quer que você faça a sua parte. Amém? E que nós possamos fazer a nossa, tá bom?